Olá, meu nome é Marcos Vieira e esse aqui é o terceiro episódio da série Abrindo a Discussão, uma série de vídeos aí onde eu falo de temas que estão relacionados ao dia a dia mesmo do educador musical, né, e que não necessariamente tem a ver com a parte mais técnica. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre escolha de repertório e eu queria falar de alguns, né, eu queria abrir a discussão na verdade, sobre alguns aspectos que não são necessariamente musicais, né, ou técnicos mesmo, relacionados estritamente à música, né. Eu acho que tem algumas situações em que a escolha do repertório ela vai além das questões mais técnicas, né? Então, eu vejo assim, a gente tem, por exemplo, algumas músicas que são muito boas para trabalhar determinados conteúdos musicais, por exemplo, forma musical, né? Você tem algumas músicas que evidenciam muito a forma musical e fazem com que isso seja mais fácil de aprender com aquele repertório, né? Assim como, sei lá, a gente tem algumas músicas que favorecem muito para a gente ensinar sobre altura, né? Mais agudo, mais grave, enfim. A gente tem também a parte técnica, né? Então a gente tem uma turma, por exemplo, em que tem um desenvolvimento técnico, né, que está mais avançado ali, e a gente sabe então que eles têm capacidade para tocar músicas que são mais complexas, né? Então a gente leva em consideração essa parte também para escolher uma peça mais fácil, uma peça mais difícil, enfim. Só que a gente tem outros elementos também que eu acho que contribuem com essa escolha de repertório, e é sobre isso que eu quero falar. Aqui eu vou falar de um aspecto só, tá? A ideia é só abrir a discussão, queria muito que você participasse comentando aqui. E o primeiro aspecto que eu vou falar é sobre a entrada do professor numa turma nova, né? Então, esse momento de entrada ele pode acontecer, eu acredito que de duas formas, né? Ou não havia nenhum trabalho sendo feito antes, né? Então, uma escola que não tinha aulas de música e de repente entra o professor para começar aulas de música, ou então já havia um professor lá que realizou um trabalho e saiu por um motivo ou por outro, né? Pode ser que tenha feito um trabalho de 6 meses, pode ser que tenha feito um trabalho de 10 anos, enfim, mas saiu o educador e entrou um educador novo. Eu vou falar primeiro dessa situação de a gente já tinha um professor e entrou um professor novo. Nesse tipo de situação, eu acredito que seja muito importante mesmo, ou relevante, né, para o professor novo que entra, saber, né, da turma, né, não só da coordenação pedagógica, né, como era o trabalho com o professor anterior, né? Então, se tinha um bom vínculo com ele, o que eles gostavam de fazer, quais músicas que eles gostaram de tocar, quais músicas eles não gostaram de tocar, por que gostaram de tocar, por que não gostaram. E aí, a partir disso, então, estabelecer ali novas metas para a turma, né? Claro, alinhar isso com o trabalho que você pretende desenvolver, mas partir disso, né? Partir desse repertório inicial que já foi trabalhado, né? Mesmo que seja muito diferente do que você vai trabalhar, eu acredito que seja uma abordagem mais tranquila, assim, inicialmente, né? Eu acho bem importante gerar um vínculo forte com a turma já no início, porque eu acredito que isso facilita muito o trabalho, né? A gente sempre reforça aí que o professor tem uma aula só por semana, né? Então é pouco tempo para gerar vínculo. Então tudo que a gente puder utilizar de recurso para gerar esse vínculo logo no início, né? Estabelecer esse vínculo inicial, eu acho que é válido, né? E a gente tem, então, essa possibilidade. Saiu um professor, o relacionamento com ele era legal, não era tão legal, mas teve algumas músicas que a gente gostou, algumas músicas que a gente não gostou. E eu acho que a partir disso, então, você consegue estabelecer ali uma escolha de repertório que vai gerar esse vínculo inicial e depois você pode ir expandindo, né? Isso é uma coisa também que eu acho muito importante, que eu acho que ainda é pouco falado, principalmente na graduação, né? Existem conflitos diários ali que causam um cansaço emocional mesmo no professor, né? E eu acredito que quando você tem um vínculo, né, com a turma, isso é amenizado um pouco. Então, quanto menor o vínculo com a turma, mais difícil é dar aula e mais difícil é para os alunos também, né, de aprender música. Então, acho que essa é uma parte muito importante que eu acho que ainda é pouco discutida, né? Como criar esse vínculo com a turma. Muito bem, tem outra situação então, que é a situação em que você entra e não havia nenhum professor antes. Por mais que a escola, né, não tenha tido nenhum outro professor, cada uma das turmas, né, cada um dos grupos ali, né, quando chega a aula de música, normalmente ela é anunciada um pouco antes, e eles têm expectativas sobre a aula de música, né? Então eles imaginam que deva ser as aulas de música. Isso eu estou falando, claro, sempre mais aí para ensino fundamental para frente, tá? Ensino fundamental, ensino médio, enfim, em escolas de música, de instrumentos,
para, enfim, crianças a partir de 7, 8, 9, 10 anos. Por quê? Porque a educação infantil é mais tranquila nesse sentido de repertório, né? Eles aceitam um pouco mais, assim, né? Você mostra coisas diferentes e é sempre tudo novidade. Existem menos... normalmente a gente tem menos resistência para mostrar músicas novas, né? Para alunos maiores a gente tem um pouco mais de resistência. Então, quando não tem aula de música e começa a ter aula de música, de novo, você vai... Por mais que não haja um referencial de outro professor, as crianças ali, ou os adolescentes, têm expectativas sobre a aula de música, né? Então eles acreditam que vai ser de alguma forma. E aí é importante também entrar num acordo disso, né? Do que é a aula de música, né? O que você pretende que seja a aula de música e qual era a expectativa deles, né? Principalmente, de novo, nesse momento mais inicial, né? De alinhamento aí da expectativa com a realidade ou com a sua proposta, né? Então, acho que é importante isso, né? Então é muito comum, por exemplo, ter em escolas lá, você vai com as aulas de música e aí os alunos acham que vai ser aula de guitarra, por exemplo. E aí você sabe que não vai ser possível, porque não vai ter estrutura, enfim, né? Então, a gente tem que alinhar isso, né? O que a gente pode fazer para conseguir gerar esse vínculo aí, conseguir realizar um trabalho legal sem quebrar muito a expectativa, né? Ou sem... Enfim, sem fazer com que os alunos acabem ficando desmotivados, porque a aula de música não era exatamente o que eles esperavam e nunca vai ser, né? Então, eu acho que é importante gerar esse vínculo. Gerou esse vínculo inicial, aí você consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. Certo? Eu acho que é mais ou menos isso, né? A ideia, como eu falei, é abrir a discussão, né? Eu falei de um ponto muito específico, né? Da entrada numa escola nova. Depois que a entrada já foi feita, isso acho que acontece de outra forma. Mas eu queria muito saber de você, né? Que estratégias ou que outros critérios, além dos critérios musicais, você utiliza na escolha do repertório, né? Como você escolhe as músicas que você vai trabalhar e como isso tem interferido aí. Se você também tiver, de repente, uma experiência aí que não foi muito legal, escolhi tal música e me gerou tais problemas, eu acho que isso pode contribuir bastante com outros educadores aí, para que eles evitem fazer talvez o que você fez e acabou dando errado. E também se você fez algumas escolhas aí que foram muito bem sucedidas, eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente aqui, para a gente aprender também. Certo? É isso então, espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo? Bom, então não esquece de, antes de sair desse vídeo aqui, clicar ali em gostei ou não gostei, se você não gostou, e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse, tá? Se você quiser ter acesso a outros materiais gratuitos meus, você pode acessar o marcosvieira.com, tá? Lá eu disponibilizo e-books gratuitos e também alguns mini cursos online 100% gratuitos, tá? É só acessar lá e cadastrar o seu e-mail para receber os materiais. Tá bom? Você também pode acompanhar o meu trabalho no Facebook. Na descrição desse vídeo aqui deve ter um link lá para minha página, você pode curtir e acompanhar aí diariamente também o meu trabalho lá no Facebook. Tá certo? É isso então, um grande abraço e até o próximo vídeo.